24 de maio, Café com Deus Pai. Acredite, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas, capítulo 14, versículo 28. Acreditar não é uma jornada fácil, e dizer simplesmente "você precisa acreditar" é insuficiente, pois diversos obstáculos impedem a fé de se desenvolver. Questões familiares, desilusões, falta de confiança e preconceitos podem ser barreiras que buscam inviabilizar a fé de uma pessoa. A decisão de crer requer coragem, confiança e um conhecimento profundo de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Porque a fé se manifesta quando vamos além da zona de conforto. Pedro, um discípulo de Jesus, experimentou isso ao caminhar sobre as águas. Sua fé inicial permitiu esse feito extraordinário. Mas, ao desviar o olhar para os ventos contrários, quase afundou. Acredito que a fé deve ser construída e desenvolvida por meio das experiências que vivenciamos. A cada intervenção de Deus que experimento em minha vida, sinto-me ainda mais encorajado para seguir adiante com uma fé ainda mais ousada. Tudo, porém, precisa de um ponto de partida. Assim como ao começar a se exercitar em uma academia, você não espera um resultado imediato, mas que ele irá aparecer após meses de dedicação, com a fé não é diferente. Todos os grandes passos de fé que dei em minha vida se apoiaram em minha confiança em Deus, pois ao ver o que Ele já tinha feito por mim no passado, enxergava que o novo desafio seria apenas como dar mais um passo. Convido você a dar passos de fé a partir de hoje. Rompa com a estagnação e se afaste daquilo que tem desviado seu foco ou abalado sua confiança em Deus. Lembre-se de tudo aquilo que o Pai já fez por você e ancore suas esperanças na fidelidade dele. Dê passos de fé e veja o mar se abrir diante de sua vida. A frase de destaque de hoje é: para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Lendo mais uma vez, para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Ou seja, o impossível é uma questão de tempo. Hoje é o dia 144 de 365. A leitura bíblica é o Salmo 56 e a palavra-chave é fé. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, tendo em vista que aqui em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos um texto que nos fala a respeito da fé. O versículo 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, na leitura desse versículo 1, fé é um fundamento firme daquilo que você está esperando, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que você espera
que aconteça, mas quando você tem fé, você tem um fundamento firme. Você tem uma confiança de que realmente Deus vai realizar aquilo que você ainda está na espera. Que no momento em que você está esperando, parece naquele momento que ainda pode ser que não aconteça. Mas quando você tem fé, você tem esse fundamento de que você realmente crê que Deus vai fazer. A fé, ela é o oposto da dúvida e é o oposto do medo. Muitas vezes nós somos tomados pelo medo. O medo traz angústia, o medo traz ansiedade, o medo traz a preocupação, a dúvida traz a insegurança, mas a fé, ela é o firme fundamento, ela é o alicerce que mantém aquele que sabe quem é Deus e se recorda das coisas que Deus já fez na sua vida, de que aquilo que ainda se espera é algo temporário, porque chegará o dia da realização daquilo que se espera. E a fé também é a prova das coisas que se não veem, ou seja, você já tem a certeza, você já tem a prova, você já tem a convicção de que aquilo que você ainda não vê já aconteceu. Versículo 2: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, por meio da fé, os antepassados da Bíblia, quando ele fala que os antigos alcançaram testemunho, ele está falando a respeito de pessoas que viveram no passado e que pela fé elas foram reconhecidas como pessoas que realmente conheceram a Deus. Elas alcançaram o testemunho de que são heróis, os heróis da fé. Versículo 3, inclusive esse texto de Hebreus que nós estamos lendo, capítulo 11, ele é conhecido como o capítulo que traz a galeria dos heróis da fé. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 4 quem são esses heróis. O versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, quando nós temos a fé, nós acreditamos que todos os mundos que existem, a terra, o mundo animal, o mundo vegetal, o universo, tudo que existe no mundo, pela confiança que temos de que Deus realmente existe, nós entendemos, acreditamos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, foram criados porque Deus determinou, ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja uma separação entre as águas e surgiram os mares. Ele disse, surja a porção seca no meio dos mares e surgiu a terra. Ele disse, surjam as ervas e as árvores frutíferas conforme a sua espécie que deem semente. E surgiram as ervas e as árvores. Depois ele disse, surjam os animais aquáticos, depois as aves e depois os animais terrestres. E tudo que foi criado pela palavra de Deus. E isso é pela fé. O versículo 3 fala, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, tudo o que nós vemos não foi feito de um Deus que é apenas uma mentira, que é uma aparência. Deus, ele é verdadeiro, ele realmente existe, ele realmente é Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Ele não foi feito do que é apenas uma ilusão, uma imagem, mas aquilo que nós vemos foi feito pela palavra de Deus, de um Deus que realmente reina e governa sobre todas as coisas e que podemos confiar e depositar a nossa confiança nele. Versículo 4. Agora começa a falar a respeito dos heróis da fé. Primeiro começa com Abel. No versículo 4 fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O versículo 4 fala que Abel ofereceu as primícias daquilo que ele tinha para Deus, porque ele sabia que Deus realmente era o Criador de todas as coisas, o Pai e aquele que merece toda a honra, e por isso ele ofereceu as primícias dele. E ele ofereceu um sacrifício maior a Deus porque ele realmente respeitou e considerou a grandeza de Deus. Ele ofereceu algo melhor e superior do que Caim, que não teve reverência e não entendeu a grandeza de Deus. E por essa fé que Abel teve, Caim ficou com inveja dele e o matou. Então o versículo 4 diz: por causa dessa fé que Abel teve de oferecer o sacrifício maior a Deus, ele alcançou o testemunho de que ele era justo. Por que ele era justo? Ele soube honrar a Deus na posição de Deus. Quantos de nós queremos chegar até Deus muitas vezes tratando-o como se fosse um empregado nosso, fazendo muitas petições e dizendo: me atende, Deus, se tu és verdadeiramente Deus, então faz isso e faz isso e faz isso para mim. Deus não é nosso empregado. Deus é o Criador dos céus e da terra, ele tem todo o poder e grandeza e é digno de glória. E Abel entendeu isso. E ele ofereceu o sacrifício digno da grandeza de Deus. Por causa disso, ele foi honrado por Deus e Caim ficou com ira e o matou. E por essa atitude de Abel, ele ficou na história. Ele alcançou o testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Em outras palavras, Deus, lá em Gênesis, no capítulo 4, logo depois que Abel foi morto por Caim, Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama debaixo da terra. Em outras palavras, morreu um homem justo. E a morte de Abel chegou até o céu. Então o texto fala: tudo isso aconteceu com Abel e o nome dele ficou registrado como um dos heróis da fé, como alguém que honrou a Deus, porque ele foi justo e Deus deu testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel morreu no princípio e tantos anos depois, estamos há tantos anos depois da sua morte, mas o sangue dele, o testemunho de que ele foi fiel a Deus, ainda fala, ainda é conhecido hoje. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quando você lê Gênesis, nos primeiros capítulos, você vê a história de Enoque. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Ou seja, em todo o tempo ele se relacionava, conversava, colocava toda a vida dele em Deus. E o texto fala que Enoque andou com Deus e de repente
subiu diretamente aos céus, ele foi trasladado e não foi mais visto de ninguém. E aqui o versículo 5 de Hebreus fala que Enoque teve tanta fé e confiança em Deus, de colocar a vida dele plenamente em Deus, que Deus o reconheceu e o trasladou diretamente ao céu, dando testemunho de que ele foi fiel a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que, se você acredita em Deus e se você se aproxima de Deus, que você realmente creia que ele existe. Existem pessoas que fazem orações a Deus, em um tempo elas acreditam, mas quando a resposta demora ou quando não vem como ela esperava, ela deixa de reverenciar e respeitar a Deus e passa a dizer: eu sabia, Deus não existe, é tudo uma mentira. Mas o versículo 6 fala que, para agradar a Deus, é necessário ter uma fé inabalável. É necessário crer que ele realmente existe e que é galardoador dos que o buscam e que ele realmente dará a recompensa, que ele realmente responderá às suas orações. Nem que seja com um não, porque nem sempre ele vai responder o que nós desejamos. Muitas vezes nós pedimos a ele o que não é bom, e Deus é responsável e um pai amoroso, e não vai dar a chave de um carro na mão de quem ainda não sabe dirigir. Ele não vai entregar uma bênção que você pede se você não estiver habilitado para exercer essa bênção com inteligência e para o seu bem. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi avisado de que viria um dilúvio. Quando lemos o texto de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia conta que naquele tempo ainda nunca havia chovido sobre a terra. Falar a respeito da chuva era a mesma coisa que falar sobre arrebatamento nos dias de hoje. Você sabe o que é o arrebatamento? Em Apocalipse, a Bíblia conta que Jesus voltará e que depois que ele vier e levar os seus santos da terra, haverá um período de grande tribulação para que os que ficarem vejam as coisas terríveis na terra e ainda tenham uma segunda chance de se arrepender para herdar o reino de Deus. Falar em arrebatamento parece loucura para as pessoas. Mas pense bem, quem poderia acreditar que em 2020 viria uma pandemia da Covid, em que tantas pessoas morreriam, em que o mundo inteiro ficaria parado? Assim também será com o arrebatamento. As pessoas desaparecerão, todas as crianças e aqueles que são santos. E quando isso acontecer, os noticiários vão dizer que naves extraterrestres raptaram uma parte da humanidade. Mas na verdade terá ocorrido o arrebatamento. E na época de Noé, nunca tinha chovido na terra. Quando ele disse para as pessoas, quando estava construindo a arca, que haveria chuva, as pessoas davam gargalhadas da cara de Noé. Mas ele teve fé em Deus. Ele teve confiança de que a palavra de Deus é verdadeira.
e por isso ele trabalhou para construir a arca, e a arca serviu para condenar o mundo, para dizer para o mundo: Deus cumpre a sua palavra. Quando ele fala que vai vir chuva, quando nunca choveu, é porque aquilo ocorrerá. Assim como quando nós lemos que o arrebatamento acontecerá, ele acontecerá, quer você acredite, quer você não acredite. E com isso ele foi feito herdeiro da justiça. Que justiça? Justiça na Bíblia significa herdar o reino de Deus. Ele foi feito herdeiro da justiça. Ele recebeu a herança de se tornar filho de Deus, que é segundo a fé. Você se torna filho de Deus quando você confia nele, quando você confia nas palavras dele. Ele o confiou e pela fé ele foi feito herdeiro da justiça. Foi feito filho de Deus. E eu e você podemos ser feitos filhos de Deus quando recebemos Jesus. Você já aceitou a Jesus? Você pode ser feito filho de Deus quando você aceita a Jesus. Faça essa oração comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Quando você faz essa oração, você pediu a Jesus para ser o teu Senhor, significa que ele passa a ser o seu líder, e para ser o seu Salvador, porque você reconhece que a morte dele na cruz foi pela sua vida. Você pediu para ele escrever o seu nome no livro da vida, que é o livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você pediu para ter o Espírito Santo com você. A partir de agora, ore a Deus e tenha fé em Deus. Continuando o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 12, você vê que Abraão, ele era um caldeu. E Deus disse: sai da terra da sua família e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Deus nem falou para ele o caminho, só disse: vai, porque no caminho eu vou te mostrando onde você deve passar. Ele passou por várias terras como peregrino, e depois Deus fez uma promessa para Abraão: todas essas terras que você passou como peregrino serão dadas aos teus descendentes. E ele teve fé em Deus, e ele esperou a cidade que tem fundamentos, ele confiou em Deus. Agora o versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quando você lê Gênesis, você vê que Abraão não tinha filhos, e Sara, que era esposa de Abraão, chegou a ter Isaque já em idade avançada. Versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. O versículo 12 está falando a respeito de Abraão. Está dizendo que como Sara estava em idade avançada e Abraão também, por meio dele, por meio de um, só de Abraão, já amortecido, ou seja, já velho, descenderam tantos. Sara não tinha como ter filhos, mas pela palavra de Deus, que disse que ele seria pai de uma multidão, aquela palavra aconteceu. E os descendentes se tornaram como as estrelas do céu e como a areia que é inumerável, que está na praia do mar. Os descendentes de Abraão são incontáveis. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O versículo 13 está dizendo que Abraão e os seus descendentes, Isaque e Jacó, todos eles morreram sem terem recebido as promessas. As promessas eram as de que eles teriam um território e de que eles seriam uma nação numerosa. Eles morreram e não viram isso acontecer. Nós, que estamos vivos e que lemos esses registros, podemos constatar que aquilo que Deus prometeu a eles ocorreu. Mas eles, mesmo não tendo recebido as promessas, eles as viram de longe. Em outras palavras, eles tiveram fé. Mesmo tendo morrido sem ver, eles acreditaram que, se Deus falou, isso vai acontecer, mesmo depois de estarmos mortos. Tanto Abraão quanto Isaque e Jacó são os patriarcas do povo israelita, que é um povo que se multiplicou e hoje é um povo que não se pode contar. Eles estão espalhados em todas as terras do planeta. E eles creram em Deus, e eles abraçaram a promessa de Deus, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, assim como eles foram peregrinos nas terras que eles passaram enquanto estavam vivos. Eles mostraram que eles sabiam que a vida nessa terra é apenas provisória, e a vida que realmente importa é aquela que teremos na eternidade. Então, aqui em Hebreus 11, do versículo 1 até o versículo 13 que nós lemos, nós, repetindo o versículo 1 aqui, vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você pode estar esperando, mas você tem um firme fundamento, você tem confiança porque você realmente confia em Deus. E quando você tem a fé é a prova daquilo que você ainda não vê. Você já tem convicção e certeza. E por isso você declara: a vaga já é minha, o trabalho já é meu, aquela porta aberta que eu estou buscando é minha porque Deus está na minha frente. E assim como Abraão recebeu a promessa, e ele recebeu, mesmo tendo morrido sem ter visto, Deus cumpriu o que prometeu, porque Deus é fiel e a palavra dele sempre é verdadeira. Vamos orar para que Deus nos dê mais fé. Senhor, te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor venha restaurar a nossa fé e nos fortalecer para que possamos sempre confiar em Ti sem ter nenhuma dúvida ou medo, mas que possamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque o Senhor está conosco para nos dar respostas e vitórias. O Senhor é nosso Deus, aquele que nos ampara, nos conforta, nos cuida, que nos atende pelo teu amor e pela tua bondade. Todos aqueles que confiam em ti não se decepcionam, porque o Senhor é sempre bom e fiel. E mesmo quando o Senhor não faz como pedimos, sabemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem, como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. O Senhor nos impede, quando nos diz não, de sofrermos outros prejuízos e danos que não podemos prever pelos nossos limites. Como diz a tua palavra em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque os meus caminhos são melhores do que os vossos, e os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês. Então o Senhor sabe, porque tem pensamentos mais altos e caminhos melhores para todos nós, e por isso podemos ter fé e confiança de que o Senhor sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Derrama saúde para os que precisam, derrama liberdade dos vícios para aqueles que estão acorrentados e liberta o seu povo de todo mal, derramando tua proteção e bênçãos para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.
Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente e tenha sempre fé. Deus é realmente Deus. Confie nele. Lembre-se das coisas que ele já fez no passado. Lembre-se de todas as coisas que ele fez na vida dessas pessoas que nós lemos hoje, que são os heróis da fé. Ele fez e ele continua fazendo porque ele é o mesmo, de ontem e de sempre. Deus abençoe. Amém.